Eu tratei disso na minha terapia 2 semanas atrás. Um fim do mundo assim, eu vou ser aquela pessoa que regride tecnologicamente. A gente adora uma fila e coisa de graça. Não dá pra descrever de outra forma que não seja cachaça e palavrão. Vou sair cheio de questionamento daqui. Minha terapeuta que lute. Muito bem, olha só, recebendo aqui gente nova aqui na Cozinha do Omelete, recém-inaugurada, tudo novinho aqui ainda, brilhando. E a gente vai fazer uma pequena sujeira aqui nessa cozinha, vou fazer um cheeseburgão pra vocês. E com uma graça aí, fazer com vinagrete de banana e tal, que é um negócio que eu adoro fazer em casa. Eu coloco banana em tudo. E aí, pra mim, é um grande privilégio estar com vocês aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, porque queria também celebrar essa volta ao estúdio e tal, e essa coisa coletiva de juntar pessoas de novo e, falar do futuro, sei lá. Queria saber perspectivas, otimismos, porque, sei lá, tá estreando aí o Matrix novo e tal, e voltou aquela discussão do pílula vermelha, pílula azul, na ficção científica, enfim, na cultura pop, sempre tem aquela coisa, né, da pessoa que escolhe habitar esse mundo, escolhe interagir com as máquinas porque se sente mais confortável, não tem, né, é um mundo sem aquelas arestas da interação com os seres humanos e tal. Eu não passei por isso porque eu interajo com gatos, basicamente. Eu interagi com gatos na pandemia, então era uma comunicação ali meio... Mas, uma interação com a Alexa que ela só faz suas vontades, entendeu? Sei lá, deve ser muito um apelo bom, assim, pra pessoas que, sabe, não tem uma relação descomplicada, assim. Mais ou menos, olha só, eu vou passar, antes da Andresa responder, vou falar um pouquinho da nossa experiência lá em casa. A Andresa me ouve bem. Alexa. A Alexa... Desculpa. Eu também te escuto. Eu também tô escutando. Ouço super bem. A Alexa me ouve bem e me obedece. Porém, com a Mari, minha companheira, a Mari fica puta. Porque ela fala assim, Alexa, toca não sei o quê. Você quis dizer... Cara, não é isso. Eu tô falando Beatles, não... É uma relação com falha de comunicação. E, já com o Google, ela consegue conversar melhor, entendeu? Então, depende, pode gerar frustrações. Eu tive a brilhante ideia de morar sozinha na pandemia. Mas você tem uns pets? Não. Putz, sozinha, real. Sozinha, eu e a Alexa. Aí eu dou boa noite pra ela, ela fala uma boa noite 3D pra você, descanse, não sei o que lá. Enfim, ela faz umas graças e foi isso, assim. Como é que vão ficar essas relações amorosas? Como que vocês enxergam isso agora, nesse futuro? Assim? Olha, eu acho que no futuro próximo, futuro breve, assim, o que vai acontecer vai ser um reapaixonamento geral, assim, sabe? De pessoas tentando se reconectar com as outras, assim. Não tô nem falando de carnaval, né? Embora envolva o carnaval. Eu pensei no carnaval, justamente. Mas eu acho que vai rolar isso, sabe? Uma coisa meio era de Aquários, assim, das pessoas se abraçando na rua. Não se abraçando na rua, né? Mas, enfim, então, mais dispostas, né? As pessoas na rua, ninguém é de ninguém, né? Então tá. Mais dispostas a conhecer gente, né? Sei lá. Eu tenho esse otimismo aí, pelo menos. Nossa, vai ser muito louco. Porque eu sinto falta disso, de chegar com os amigos, abraçar e ficar conversando sobre nada. A gente não saiu, a gente ficou em casa, assim, esse tempo todo. Muito fechado mesmo. Então, a perspectiva de futuro é boa. Cara, eu tô muito otimista, porque pode vir por aí, porque, enfim, a gente passou, cara, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses já parado em casa. Por aí, quase 2 anos. É muito tempo. Então eu quero sair de casa. Tô feliz de estar aqui também. Isso aqui. Nossa, sim. Isso aqui, cara, sabe? Uma coisa que eu tava sentindo na pandemia e agora voltando a socializar e tal, eu senti que aí já me fugiu um pouco, foi que eu fazia stories em casa e tal, mostrando a rotina em casa e eu tava muito tranquilo com isso, assim. Porque sou muito caseiro, sempre fui, fico em casa lendo e
enfim, tipo, não acho que eu precise estar na rua o tempo inteiro e tal. E agora eu sinto que eu perdi essa desculpa, assim, sabe? Porque, enfim, tá todo mundo voltando para a sociedade. E aí, se eu fico em casa fazendo stories porque eu tô com a perna pra cima e lendo em casa e tal, todo mundo vai voltar a me julgar. Falou, olha, tipo, que solitário, olha, que caseiro, não sai, não sei o quê. Antes eu tinha uma ótima desculpa. Agora eu não tenho mais essa desculpa pra negar rolê, pra dizer, não, pô, vou ficar aqui em casa porque não tô me cuidando e tal. Perdi completamente essa desculpa aí. Mas você não sente que você precisa... Você não sente falta de, tipo, negar o convite porque você quer ficar em casa? Porque eu sinto falta disso. Eu quero que tudo volte ao normal para eu poder falar, eu não vou porque eu quero ficar em casa. A grande vantagem de morar num centro como São Paulo é que você tem 1000 opções de coisas para fazer, né? Tipo, imagina você morar numa cidade menor e tal, que todo mundo sempre faz a mesma coisa. E aí você sente que você não tem opção, né? Aqui, na verdade, você poder escolher não fazer as coisas é o grande prazer, eu acho. Eu morei em Dourados, no Mato Grosso do Sul, com 14 anos. Cara, sábado e domingo todo mundo ia pro calçadão. Era isso. Era o que tinha que fazer. Ia todo mundo, tava a cidade inteira lá. Era um caos. E não sei como que foi agora, né? Essas pessoas durante esse período aí. O que vocês mais sentiram falta durante a pandemia? Nossa. Eu não sei o que eu senti falta, mas assim, eu sei que eu tô disposta a tudo. Me chamou pra igreja, eu vou. Inodê, eu vou. Eu tô disposta a esquema de pirâmide, eu quero conhecer tudo. Sério, eu tô muito arrependida. Por quê? Porque eu não aproveitei o carnaval. Eu tava trabalhando. Não, nem fala. Esse foi o que eu mais senti falta. Porque assim, eu fiz 40 anos durante a pandemia. Peraí, você fez 40 anos? Isso, eu planejei essa festa durante muito tempo. Mas meu aniversário é no carnaval. Então, assim, quando cancelaram o carnaval, foi... Porque cancelam o carnaval, cancelam meu aniversário. Não tem conversa. Então, foi o que eu mais senti falta. Foi realmente encontrar com os amigos, festejar. E eu sou uma pessoa grudenta. Eu gosto de agarrar as pessoas, eu gosto de pegar nas pessoas. Se tá alguém do lado, eu quero botar a mão. E, então, ver, assim, os amigos, as pessoas que eu gosto perto, assim... Oi. É muito, muito complicado. Eu fiz 40 na pandemia também, é muito estranho. É muito estranho, muito estranho. A gente quer fumaça, né? Ele vai dar... É normal, ele vai dar um pipoco ali. O que você está com... O que você sente falta dos minutos antes do pipoco? Eu ouvi pipoco. Brasileiro é gente boa. A gente, apesar de tudo, né, de uma galera falando que a Terra é redonda. A Terra é redonda, cara. A Terra é plana. É sim, né? Ela é, né, gente? Me ajuda aqui, vocês. A gente aderiu muito bem à vacinação, né? Então, eu boto fé no brasileiro. A gente adora uma fila e coisa de graça. É incrível. A gente ama. Incrível. E costume, né? A gente tem vacina também, desde que, né? O brasileiro Todo é muito, mundo tem além vaquinha de no amar a Brasil. vacina, é muito resiliente, né? Tipo, a gente encara qualquer dificuldade, assim. Eu acho que se subestima demais, assim, essa coisa do brasileiro, né? Tipo, não dá pra romantizar a resiliência, né? Falar, nossa, a gente aguenta de tudo, não sei o que e tal. Pode vir, manda mais. Não é uma questão de... Mas, a gente é guerreiro mesmo, assim, né? Então, isso... Acho bacana que seja, assim, sabe? Tipo, o que eu acho é que tem todo... sabe aquela coisa do Instagram que as pessoas falam de positividade tóxica, assim? Que, sabe, não dá pra você ignorar as dificuldades da vida e, ao mesmo tempo, você tem que ser meio que... pensar no seu bem, pensar no bem comum e tal. Tipo, acho que tem uma linha tênue aí entre a positividade que é tóxica e uma coisa que é tipo um otimismo, sabe? Tipo, de você estar disposto a olhar para o futuro, olhar e zelar pelas pessoas e tal. Tipo, não sei se vocês conseguem entender onde começa um e termina o outro, sabe? Porque eu acho que às vezes a linha ali é meio fina, assim, não sei. Talvez a linha seja a forma como a gente comunica, né? O que a gente aprendeu nesse processo. Que talvez a linha esteja aí, nessa comunicação. Como é que você fala sobre isso? Porque a comunicação, acho que principalmente quando a gente fala de um período como esse, ela está muito conectada à empatia, né? Então, você vai pensar nas coisas que você viveu e que foi tudo maravilhoso, e que foi tudo bacana. E que foi tudo maravilhoso, e que foi tudo bacana, em detrimento ao que os outros passaram de ruim. Então... eu acho que está muito ligada à comunicação. Como é que você vai comunicar e o que você vai falar nesse período. Tem coisas que você não precisa dizer, né? Tem coisas que foi bom e são para você e tá tudo bem. Fica para você.
Na hora que o Raíssa estava falando ali de pensar em coisas boas, assim, eu lembrei do... Quando que foi? Sabe, uns 2, 3 meses depois que começou a pandemia, que a gente via os golfinhos nadando nos canais de Veneza. Nossa, sim, Olha verdade. Olha só o mundo, a gente vai dar um jeito no mundo. Caralho, que a gente vai dar um jeito no futuro. Vai voltar tudo que tava em 2 meses, assim que puder, vai voltar a mesma porcaria, tipo, o mesmo fedor dos canais de Veneza que eram antes, entendeu? Porque o ser humano é assim. Infelizmente, eu queria, adoraria ir lá, nadar com os golfinhos e tal, mas não é a realidade. Não, assim, eu sou pisciana, eu sou otimista, mas olha, minha fé no ser humano tá tipo a do Forlani, assim. Eu queria. Mas a gente não queria? Vamos lá, a realidade é outra, né? Mas olha, é para isso que existe a Alexa e essas coisas de realidade virtual, porque no mundo virtual você pode ter para sempre o canal de Veneza com os golfinhos e nadar com esses golfinhos aí, com jet ski, inclusive, você pode ter um jet ski. Voltando ao negócio do Matrix e tal, tipo, nossa, eu pensei isso na hora que eu vi e voltou essa discussão da pílula, né? Porque faz parte do marketing do filme, enfim. E aí, pensando assim, nossa, real, eu acho que hoje, talvez, mais do que em 99, as pessoas vão pesar essa decisão do jeito que não se pesava antes, porque em 99 tinha uma coisa meio do fim de século e aí você tá cheio de expectativa pro que vai vir depois, assim, né? E hoje parece que essa expectativa que a gente tinha antes, ela se cumpriu de um jeito que às vezes é meio desanimador, talvez, né? Tipo, fala, putz, eu esperava uma coisa que fosse meio bombástica e que fosse revolucionária e tal, e a gente tá vendo que o mundo não mudou, nem muda tanto, né? Tipo, as coisas que eram chatas continuam chatas, as coisas que são legais, às vezes, elas são inacessíveis. Então, sei lá, tipo, essa coisa da realidade virtual, eu acho que a gente ainda vai passar por muito, assim, sabe? O lance da picanha, né? Que ele falou assim, não, vou tomar aqui minha pílula, vou continuar comendo meu steak, não sei o quê. Tipo, isso ganha um sabor diferente. Aquele steak que ele tá comendo ali, cara. Tipo, acho que dá vontade de... me engana mais um pouquinho aí. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Deixa assim. Dá pra entender o outro lado. É a empatia que você falou. Deixa enganando. Tá gostoso, tá bom. Eu revisitei a franquia para mostrar para meus irmãos. Vocês ficaram falando de criança, eu lembrei, eu não sou mãe, mas eu tenho irmãos, né? E agora, depois de ficar um longo período sozinha, eu tô morando com a minha mãe. E aí tenho meus irmãos que são, enfim, de outro casamento da minha mãe, mas são meus irmãos, enfim, né? Estão aí junto. E aí é uma de 15. Gente, adolescentes, meu Deus, me ajuda. Não, é difícil. E um de 10 que é mais tranquilo, mas fica o tempo todo assistindo coisas no YouTube. E aí eu fui mostrar pra eles, a gente começou uma discussão, e aí todo mundo ficou... E eu achei interessante, eles... Não, a gente quer viver a realidade, quer saber o que tá acontecendo. Mas ouvindo esse lado de vocês que... Trazendo pra nossa realidade agora e depois de viver tudo isso, eu fiquei pensando que não... Será mesmo que eu queria saber a verdade? Vocês cheio de questionamento daqui. Minha terapeuta que lute. Nossa, você vai sair cheia de questionamentos, vários, hein? Nossa. Vamos botar um outro questionamento, então, na mesa. Ai. Será que, pensando na nossa realidade, agora, assim, bem concreto, será que seria possível separar as duas coisas? Porque seria lindo, né? Tipo, vou tomar aqui a pílula, vou esquecer de tudo que tá ali. Segunda, quarta e sexta, azul. Isso! Será que seria possível separar? Será que a gente consegue? No jogador número 1 é assim, né? Chega uma hora que eles falam assim, beleza, vamos deixar aqui a realidade ligada, mas segunda, quarta e sexta só. Que solução é essa, amigo? Cadê aquela revolução lá? Porque o cinema sempre romantiza a revolução, né? Total. Outro debate muito bom, inclusive. Eu revisitei Pantera Negra e descobri que eu não gosto tanto assim. Opa. Exatamente por causa disso. Não, aí não. Você... Tipo, mas por quê? Você acha que, tipo, talvez o Killmonger esteja mais certo? Ou... Não, cara, eu acho um absurdo o que fazem com ele. Eu acho que é um absurdo. Por quê? Porque você não pode ter um revolucionário tão revolucionário assim. Você apresenta um personagem na qual as pessoas se identificam tanto, e aí você não pode deixar as pessoas se identificarem com ele. Ele não é vilão, isso é fato.
Ele é vilão. Por quê? Porque o roteiro precisa que ele se torne esse vilão para que você não se identifique com a revolução. Mas é um vilão cheio de razão, né? Eu revisitei isso aí e eu fiquei, rapaz. Tem uma coisa, porque tipo, a revolução, ela realmente ela é muito romântica, assim. E quando você tá numa situação que nem essa, que você vê que enfim, talvez o mundo ele não vá mudar do jeito que você esperou que a virada do século fosse fazer o mundo mudar, talvez a revolução seja o que faça o mundo mudar. E aí, tipo... Mas essa revolução, como que ela vai acontecer, sabe? Tipo, eu acho que a revolução, ela nunca não deixa de ser uma coisa romantizada, assim. Se você tá botando cebola roxa na banana com limão, é isso? Exatamente. A gente vai fazer certo? Oi? E vai dar certo? Vai dar certíssimo isso aqui. A gente, além de colocar nesse vinagrete aqui a cebola roxa na banana com o limão, a gente vai colocar também essa pimenta que eu deixei aqui, ó, que é uma pimenta que ela tá meio queimadinha, eu vou picar ela. E aí, tô deixando assim no bafo para ela dar uma cozinhadinha e perde um pouco o ardido. E olha aí, só. Sim, um truque que eu aprendi aí com o cozinheiro Otto Leng, cara tipo, que faz comida libanesa de Londres e tal. Nossa, é incrível. Muito bom. Pois é. Mas enfim, a gente tava falando do Killmonger. Cara, eu revisitei isso aí, eu tô com vários questionamentos. Vou levar pra terapia, brincadeira. Enfim, eu acho que tem um problema, e eu acho que não é só dele, eu acho que é a forma como os roteiros precisam construir os revolucionários. A gente tem isso em X-Men. Você chega um momento que você se identifica com o discurso. Cara, olha como os humanos tratam os mutantes, só que aí ele começa a matar os humanos e fala, não, esse cara, ele teve razão até a primeira página. Aí você tem isso na nova série da Disney do... What If? Não, o Falcão e o Soldado Invernal. Sim. Quando é apresentado lá a galera que... Esqueci o nome A também. menina lá, esqueci. Os revolucionários lá. Os revolucionários. Aí Apátridas. Os apátridas, porque a gente quer um mundo sem fronteira, eu falo, eu também. E aí, só que o que acontece? Eles perdem Então, tem um problema, e eu acho que não é só do Pantera Negra, que é... Você apresenta esses revolucionários, aí você coloca eles desse jeito como... eles... Olha só, você vai se identificar com isso, porque olha só o jeito que essa galera tá fazendo. Isso é muito problemático, né? Principalmente quando você tem essa construção desses personagens que eles querem emular um Martin Luther King ou um Malcolm X. Sim. E a gente sabe que dentro desses discursos, um foi apresentado como pacifista e outro não foi. Sim. Então eu olho isso, eu fico bastante preocupada e me faz revisitar Pantera Negra e falar, putz, eu gosto muito de muita coisa desse filme, mas disso aqui não. Eu falo, né, como diria Tia Má, Meu Deus, esqueci o que Tia Má fala. A resistir à arte mais antiga do meu povo. E, assim, é tão sobre silenciamento que você não tem nos livros de história os grandes heróis pretos que morreram lutando por essa abolição que a gente celebra e que não tem nada a ver com Princesa Isabel, não tem nada a ver com essas histórias que a gente escuta. É muito sangue preto aqui para a gente poder ter isso. E são muitos revolucionários ainda que a gente tem hoje, são muitas revoltas que a gente tem hoje que se perdem nesse discurso ainda desse colonizador que foi muito eficaz aqui no Brasil, né? Essa colonização de todos nós, foi muito eficaz por aqui. Muito eficiente em fazer a gente pensar que sim, o discurso válido é o discurso de paz, o discurso do brasileiro é o discurso da democracia racial, e é nisso que a gente tem que se apoiar. E não é nada, nunca foi, nunca vai ser, sabe? Mas essas histórias que não são parecidas com isso, elas são silenciadas e elas são absorvidas aos poucos por esse discurso. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente trata os nossos heróis, assim. Essa revolta que você trouxe sobre Pantera Negra, mas que, na verdade, não é sobre Pantera Negra, acho que é muito válida, Andressa, a gente pensar sobre tudo que a gente está vivendo agora, né? E sobretudo enquanto história de Brasil, enquanto história dessa pandemia, a história que a gente vai contar depois sobre essa pandemia, a forma como aconteceu, quem foram os verdadeiros mártires dessa história, quem foram os verdadeiros heróis dessa história. Acho muito simbólico que a primeira pessoa que tenha morrido de Covid seja uma mulher preta. Muito simbólico. Mulher preta empregada doméstica, que estava lá cuidando dos patrões. Sim, verdade. Tinha chegado da Itália. Nossa, isso é profundamente brasileiro, né? É muito simbólico isso. Quer dizer,
Já que a gente tá falando de futuro, eu vou trazer uma coisa pra vocês. Sobre distopia, né? Porque a gente fala muito de futuro e da distopia, e eu sinto muito que quando as pessoas falam de um futuro distópico, principalmente quando ele é meio trágico, e aí a mente vai, né? A fantasia, a gente vê aí o conto de Aya, né? E aí as mentes vão para não, porque o futuro da humanidade é ser escravizado, porque o futuro da humanidade é isso. Certa vez eu li que, principalmente quando a gente fala de futuro distópico e pessoas que não estão dentro do espectro das minorias, elas sempre vão imaginar um futuro distópico com coisas que já acontecem com minorias, assim. E é muito louco isso. E é muito louco, principalmente porque eu gosto muito, né, de estar dentro desse universo da ficção, nerd e tudo mais. Então uma vez eu fui participar de uma mesa e a gente estava falando sobre, principalmente, futuro distópico e mulheres. E aí tava o tempo todo mundo falando do conto de Aya. Nossa, porque é um absurdo. Eu falei, oi, gente, tudo bom? Volta aqui. Isso não é futuro, né? Isso não é futuro, isso é passado, isso aconteceu com as minhas ancestrais. Agora, sim. Esses dias, alguém falando assim, o que você imagina para o futuro, como que a gente pode melhorar nossas relações e tal. Eu acho que... E a pessoa tinha dito, no futuro acho que a gente tem que pensar de verdade em alteridade, pensar de verdade em enxergar o outro, não como o estranho, o estrangeiro, às vezes o inimigo, mas realmente como uma pessoa como a gente que tem suas próprias questões, que nem isso, né? As pessoas assistem, leem um conto de Aya, assistem o Handmaid's Tale e não tem uma noção de que isso é uma realidade para uma parcela histórica, para uma parcela significativa da população. Mas a partir do momento que talvez a gente deixe essa coisa meio narcisista, umbigo, assim, né, de cuidar só do nosso e tentar entender que o outro também está passando pela mesma situação, às vezes pior, isso começa... Aí é o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente realmente tentar achar alguma coisa que seja uma conciliação, né? Uma coisa... enfim, uma revolução mesmo que valha para todo mundo, ou que, enfim, seja uma coisa benéfica, sei lá. Não, eu amo aquelas Patrulha do Destino. Fiz igual a Anitta, só lembrei o nome em inglês. Patrulha do Destino. Cara, o que essa série? Eles tratam sobre não binaridade, a questão da homossexualidade. Eu acho que tem outras séries também. Eu acho que a galera se arrisca mais nas séries. Isso é uma opinião que eu quero trazer aqui, enquanto nerd, que eu sinto muito que as séries de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, principalmente as da DC, se arriscam mais em falar de sexualidade, aceitação, de racismo, enquanto os filmes estão bem devagar, assim. Eu sinto um pouco isso. Nossa, Patrulha do Destino é uma série que eu assisto e eu fico assim, gente, que coisa genial. Como vocês conseguem falar de tanta coisa, de não binaridade? Tem uma rua sem gênero. Eu acho isso incrível. É muito bom, cara. É demais, é demais. Nossa, imagina quando as pessoas conservadoras descobrirem que Patrulha... Falei, contei. Patrulha do Destino tem uma rua sem gênero. Incrível. É uma incrível. Não, maravilhoso, assim. Eu achei isso muito fenomenal. A própria Rebecca Sugar, né, no Steven Universo, anos atrás. Meu, o que ela fez em Steven Universo, cara? Hora de Aventura, o Bima não tem gênero. Maravilhoso. Mas, assim, eu sou muito fã de Steven, porque você tem ali... Depois que você cresce, você tem papo sobre estupro, você tem papo sobre relação não consensual, você tem papo sobre não binaridade, sabe? E para crianças, assim, mas não de uma forma for dummies. Não, é um negócio que, tipo, eles vão crescer e vão processar aquilo e vão entender, assim. Eles já estão vendo e já estão sabendo que não é bacana. Nossa, em relação a isso, eu também estou super otimista, assim, sabe? Eu estou muito pessoas conscientes apresentando temas espinhosos de um jeito consciente, de um jeito afetuoso, né? Olha, em relação a isso, eu sou plenamente otimista, sabe? Tipo, do filho do Superman se aceitar bissexual, isso se tornar uma coisa muito aceita. Ai, gente. Em relação a isso, eu sou muito otimista. Linda. Eu acho que a gente está no caminho super certo. Eu também acho. Eu tenho certeza disso. Assim. Acho que eles já vão estar com outro rolê, outra cabeça, outra... Não, Olha, minha gente, ficou pode estrear. Ficou um pouquinho apimentado esse vinagrete aí. Espero que vocês gostem. Ai, Jesus. Andresa Baiana vai ter que dizer se tá apimentado bom ou não. Meu filho, eu assim, ó... Tenho questões com pimenta, eu não gosto muito, não.
O momento do silêncio do programa. Tá gostoso. Nossa, esse vinagrete é sensacional.